Olá pessoal do canal Terapia na Real. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Um dos assuntos mais atuais do momento, tá certo? Queria que vocês participassem com a gente desse vídeo. E eu hoje estou aqui com a doutora Angeline. E aí, doutora Angeline? O que é que estamos preparando para todo mundo hoje? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. O que é ansiedade? Às vezes a gente tem dificuldade de organizar e identificar as nossas emoções e às vezes se confunde. Então, ansiedade é aquela emoção que vem ali se originando dos seus pensamentos. Quais pensamentos? Dos seus pensamentos que a gente chama de catastróficos. Aqueles pensamentos aonde você para pensar, às vezes até visualizar os piores desfechos de uma situação, aonde você imagina que o pior vai acontecer, aonde você fica ali já naquela expectativa apreensiva de que algo vai dar errado, de que amanhã, no futuro, não vai dar certo para você. Então, é dessa emoção que nós estamos falando aqui. Isso se chama ansiedade e vem dos nossos pensamentos. Ela também tem um correspondente fisiológico. Nosso corpo também reage a essa ansiedade. O Dr. Oscar vai explicar melhor isso, né? Eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre os pensamentos da ansiedade. Então, esses pensamentos, geralmente, quando você está ansioso é porque você está pensando em algo, em algum perigo real ou imaginário. Você aumenta a gravidade aí na sua cabecinha, no seu pensamento. Você acaba aumentando o nível de gravidade, ou seja, aquele problema, se ele tinha um tamanho, ele vai ficar maior. Então você aumenta o nível de gravidade e de ameaça da situação. Tem uma sensação de perda do controle, né? Como se fosse sair do controle. Como se algo ruim fosse acontecer e a gente não conseguisse controlar, né? Isso vai ser muito difícil, é uma ameaça ali que algo vai ocorrer. Exato. E você minimiza a sua capacidade de enfrentamento daquela situação. Então a gente diz que é a equação da ansiedade. O problema está aqui e você está aqui. Geralmente isso tende a aumentar, a gerar ansiedade. Então, o pensamento de ameaça está lá em cima e o seu pensamento de que você pode enfrentar aquela situação está lá embaixo. Você se sente pequenininho para um mundo lá fora muito ameaçador. Baixa a autoestima do paciente, né? O paciente ele se sente incapaz, insuficiente de conseguir lidar com aquilo, né? E isso é muito difícil muitas vezes para alguns pacientes e a gente precisa ali ajudar, né? Super valorizar e potencializar aquela pessoa, buscar dentro dela como identificar esse inimigo, aprender como é que ele funciona, identificar, saber que inimigo a gente está lutando, né? Para a gente conseguir vencer o inimigo numa guerra, a gente precisa saber, conhecer ele do começo ao fim, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Mostrando que o início, a origem vem do quê? Dos pensamentos, muitas vezes distorcidos, né? Trazendo às vezes até sensação de perda do controle, de insuficiência, de incapacidade, baixando a autoestima, né, dos pacientes, né, doutora Angelina? Exatamente, porque você se vê muito pequeno diante de um problema muito grande, muito ameaçador. Isso tem um correlato aí no nosso cérebro. Exatamente. O que é que acontece no nosso cérebro, doutor Oscar? Exato. Quando a gente faz essa avaliação errônea dos eventos, quando a gente aumenta a gravidade da situação. Exato, é uma reação instintiva, né? Então a gente ativa uma sensação de perigo, uma ameaça. Então, na amígdala cerebral do cérebro, tem essa região da amígdala onde ativa uma sensação de perigo, onde gera sentimentos, muitas vezes de medo, de angústia, de insegurança, às vezes quando mexe na autoestima, de tristeza. E quando esse medo é muito grande, ele
ativa uma substância ou duas substâncias, mas principalmente uma, que é a adrenalina. O cortisol também está envolvido, mas a adrenalina, quando é ativada no sistema nervoso simpático, ela cai na corrente sanguínea e por questões de segundos ela acelera o coração, ela prende um pouquinho a respiração e ela causa aquela respiração ofegante, né? É o que a gente chama, a adrenalina é o hormônio da luta ou fuga, é a substância da luta ou fuga, né? Que a gente, naquela hora ali que a gente tem aquele medo, muitas vezes que vem do pensamento, ele acelera o coração, causa aquele bolo na garganta, né? A sensação de falta de ar, a boca fica seca, as mãos frias, suadas, geladas, né? E a gente já estava pensando que a gente ia perder o controle, gerando medo e descarregando a adrenalina, a gente fecha um ciclo, né? Porque quando o coração acelera, aí é que reforça a ideia de que a gente vai perder o controle mesmo, ou que a gente vai morrer, ou que a gente está, por exemplo, infartando. A gente pensa que está infartando, pensa que pode morrer ou pode perder o controle, aí gera o medo descarrega a adrenalina, né? E o coração acelera e aí fecha o ciclo todo. Isso dura alguns minutinhos, mas dá aquela sensação muito ruim da ansiedade. É o transtorno da ansiedade. É quando a ansiedade ela passa a atrapalhar a vida da pessoa. E o que acontece muito é que você tem esses sintomas fisiológicos da ansiedade. E aí, quando acontece isso, a pessoa ainda tende a interpretar erroneamente esses sintomas, porque começa a imaginar, a pensar que vai morrer, que vai infartar, que algo muito ruim vai acontecer ali, visto que o seu corpo está reagindo daquela forma. Então, para piorar a situação, às vezes ainda tem a interpretação errada desses sintomas. Exatamente. Então, a percepção errada, né, de que aquilo não vai acabar, que aquilo vai ser, não vai parar, que aquilo a gente não vai conseguir controlar. Então, vai desde pequenos sintomas de palpitação até urticária, que a gente não para, né? Uma sensação de desmaio, de tontura. Então, tem várias circunstâncias que dão sintomas físicos da ansiedade retroalimentada pela adrenalina, e aí é quando tem um transtorno da ansiedade. Existem vários tipos de ansiedade, mas o transtorno da ansiedade generalizada está muito ligado a essa questão, a fobia específica também, que é um tipo de ansiedade, a ansiedade de separação também, né? Então existem vários tipos de ansiedade, mas o transtorno da ansiedade generalizada é uma ligação direta com as crises, é o que a gente chama de crise de ansiedade, ou disparos de adrenalina, né? E aí a gente vai para o tratamento, né? O tratamento existem várias circunstâncias, com remédio, sem remédio, mas a gente aqui não está para tratar todo mundo ao mesmo tempo. Existe uma visão individualizada para cada pessoa. Tem pessoas que precisam de medicação baseado no impacto e sofrimento, na intensidade da doença. Então, se a doença é uma doença leve, moderada ou grave, isso tem muito a ver com o impacto na vida daquela pessoa, o que é que esse transtorno está trazendo para aquela vida daquela pessoa, né? E o sofrimento, o que é que aquela pessoa está sentindo ao passar pelaquilo. Então isso aí é que vai dar para a gente a intensidade, se vai ser com remédio ou sem remédio. Mas hoje aqui no Terapia na Real, inclusive, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, faz um pouquinho de comentário que a gente adora responder a vocês. A gente vai para o tratamento, que o tratamento ele pode ser abordado sem remédio. Vamos lá. Sem remédio, a primeira coisa que a gente precisa saber é perceber, doutora Angeline, como é que a gente percebe, começa a identificar esses pensamentos. Exatamente, esse é o primeiro passo, né? Você precisa identificar o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando. Conhecer, né, o seu inimigo, como a gente está fazendo aqui, né? Explicando como é que é. O que é que chega do nosso consultório? Chega do nosso consultório aquela pessoa com sensação de estranhamento. Meu coração está acelerando, eu estou com medo de tudo. Meu pensamento é só no que vai acontecer de pior, hein, doutora Angeline? Exatamente. É como se a equação tivesse o quê? Lá muito cima, alterada, não é verdade? É verdade. Então, quando você começar a perceber que os seus pensamentos estão sempre com viés negativo, catastrófico, se preocupando muito com o futuro, com algo que vai acontecer e que pode dar errado, você já identifica. Pode ser ansiedade, porque além desses pensamentos vai ter também esses sintomas corporais possivelmente presentes, né? Então eu gosto muito de falar essa siglazinha, é o P de perceber,
O C de concretizar e o C também de confrontar. Então, P, C, C. Por quê? Perceber já é o quê? Entender como é que aquilo funciona, né? Compreender quem é seu inimigo, né? O de concretizar é o quê? Será que isso é real? Será que isso faz parte da realidade? É concreto isso? Né, questionar. É concreto, vai acontecer, é verdade. Por exemplo, eu estou infartando. Não, mas eu sou uma pessoa saudável, nunca tive nenhum exame alterado. Ah, eu vou perder o controle. Não, mas tudo está aqui, ó, próximo de mim. Eu estou tocando e tudo, então eu estou concretizando, eu estou na realidade. Então é muito importante às vezes a gente viver o momento presente, viver a realidade, concretizar na nossa mente, né? E o terceiro ponto é o de confrontar. A gente inclusive já falou aqui no vídeo sobre confrontar pensamento, não é verdade? Exatamente. Como é que a gente confronta, doutora Angeline? As perguntinhas mágicas que a gente faz. Você faz aquela pergunta de, será que o que eu estou pensando tem probabilidade realmente de ocorrer? Né? Será que isso que eu estou pensando é real, é verídico? O pensamento me ajuda de alguma forma? Né? Se fosse um amigo, um vizinho passando por esse problema, como eu aconselharia essa pessoa? Então, sempre basear-se em evidências, né? Não só, porque eu estou imaginando, então não, nem tudo que a gente pensa é. Então a gente confronta os nossos pensamentos, trazendo esses pensamentos para a evidência, para aquilo que é fato, para dentro da realidade. Viver o momento presente, o aqui e agora, naquele momento é real, é concreto isso que está acontecendo e confrontar. Quando a gente confronta... Existe realmente a probabilidade desse meu pensamento ser real. Exato, exato. E qual a probabilidade? Às vezes é 1 em 1 milhão. Exato. Não é verdade? Então, pessoal, ansiedade é isso. Percebe, compreende o seu inimigo como um todo. Esse vídeo foi para a gente trazer um pouquinho do que é a ansiedade para vocês, né? Confrontar, né? Na verdade, concretizar, saber o que é real e o que não é, o que é que está. Às vezes a gente vive pensando ou no futuro ou no passado, mas não vive o presente e o concreto, não é verdade? E confrontar. Isso é muito importante. Então foi isso, pessoal. Enquanto a gente está aqui na nossa cozinha, você está aí aprendendo um pouquinho de saúde mental, hein, doutora Angeline? Exatamente. Então, se você gostou, se foi relevante, curte, comenta, deixa seu like e indica o nosso canal para os seus amigos, hein? A gente se vê no próximo vídeo.